todos milionários? Bolsonaro, Lula, Ciro, Marçal, 2 candidatos à presidência. Quem tem mais dinheiro? Aqui eu vou trazer para vocês uma evolução patrimonial deles e também qual é o patrimônio atual para você saber quem é mais rico. Só que mais importante que isso, eu tirei alguns insights importantíssimos que com certeza vão contribuir, se vocês fizerem uma reflexão bacana, vão contribuir para você que está do outro lado ganhar mais dinheiro e se tornar uma pessoa muito mais próspera financeiramente. Lá no final do vídeo você vai se inscrever no canal e dar o like se de fato eu conseguir atingir a sua vida e melhorar a sua vida, que é justamente o nosso intuito aqui no canal, tá? Então, primeiro insight muito bacana que eu tirei. Tempo é o fator mais importante pro patrimônio, para sua evolução patrimonial. Igual vocês podem observar nessa matéria aqui feita pelo G1, eleições 2022, 12% dos candidatos são milionários e um é bilionário. E quando a gente desce ali, pessoal, e identifica o gráfico de milionários por cargo, a gente pode observar que os cargos que têm mais milionários são justamente os cargos, né, de presidente e vice-presidente, que por coincidência ou não, são cargos que têm pessoas mais velhas. E aí eu vou para a primeira máxima dos investimentos, né? Juros compostos são uma das maiores maravilhas do mundo, principalmente para quem entende de investimentos. E para você poder usufruir dessa maravilha dos juros compostos, o fator mais importante da formulazinha lá dos juros compostos é o tempo, né? Então você pode observar que os milionários, candidatos milionários, a maioria são pessoas mais velhas no geral, né? Que possuem um patrimônio acima de 1 milhão, são pessoas mais velhas. Então não se cobre tanto com relação aos seus investimentos. O mais importante é você manter a qualidade dos seus aportes, a constância dos seus aportes. Óbvio que ganhar dinheiro é muito importante, eu falo muito sobre isso aqui no canal, mas vocês têm que ter consciência que o tempo é um dos fatores mais importantes para a evolução do seu patrimônio. Então pense no investimento a longo prazo, pense em manter uma constância boa nos seus aportes, que com certeza com o tempo você vai conseguir ter uma evolução muito bacana do seu patrimônio. Segundo insight, poucos investem em renda variável. Então daqui a pouco eu vou abrir aqui o patrimônio, né, de cada um dos principais candidatos à presidência. Vocês vão ver, pessoal, que praticamente ninguém investe em ações, em fundos imobiliários. A maioria não tem investimentos no exterior, mas eu vou focar aqui principalmente em ações e fundos imobiliários, tá? É impressionante como as pessoas mais velhas, no geral, elas não têm essa visão, não conseguem entender que investimentos em fundos imobiliários, por exemplo, muitas vezes é mais interessante do que investir em imóveis. É óbvio que tem que fazer uma análise mais aprofundada. Investir em imóveis às vezes é muito mais uma escolha emocional do que pensando no ponto de vista financeiro, mas o que me chamou a atenção e que eu quero que você plante a sementinha aí do outro lado é que pouquíssimas pessoas que são candidatos à presidência investem em renda variável. E se você entende o mínimo de investimentos, você sabe que investir em renda variável pensando no longo prazo é uma das melhores formas para você atingir a sua liberdade financeira e atingir aí um patrimônio milionário. Na realidade não milionário, multimilionário. E isso sem loucuras, porque se você, por exemplo, ao invés de fazer um stock picking, escolher as ações pontualmente, ou os fundos imobiliários pontualmente, e você investir em um ETF, por exemplo, que é uma cesta de ativos que você não precisa ficar escolhendo qual ação específica ou qual fundo imobiliário específico você vai investir, você também teria uma rentabilidade muito boa. Inclusive, existem diversos estudos que comprovam que você fazendo uma alocação inteligente em ETFs, pensando no longo prazo, geralmente a sua rentabilidade é maior do que você fazendo stock picking, a seleção pontual individual de uma ação e de um fundo imobiliário. Então o insight que eu quero que vocês peguem, que não modelem os candidatos à presidência, é com relação a investimento em renda variável. O quanto antes você começar com investimento em renda variável, melhor vai ser a sua evolução patrimonial no futuro, com certeza. Terceiro insight que eu peguei aqui, poucos têm empreendimento. Por coincidência ou não, os que empreenderam são os que mais têm patrimônio. Então, duas coisas, pessoal. Primeiro, a maioria dos candidatos à presidência e também a outros cargos nunca empreenderam na vida. E você que está do outro lado, se você já empreendeu alguma vez e teve sucesso no empreendimento, você sabe que para você ter um sucesso nessa área, você tem que ter uma capacidade de gestão de pessoal, uma capacidade de gestão administrativa, uma capacidade de persistência muito grande. E esses atributos são extremamente importantes para quem vai governar
governar um país, né, para quem vai assumir a presidência de um país. Então, na minha opinião, a maioria dos candidatos tinham sim que ser empresários. É óbvio que, pessoal, a gente não pode dizer, todo empresário vai ser um bom governante. Claro que não tem nada a ver. Mas eu estou dizendo que os atributos, as capacidades que você desenvolve empreendendo, elas com certeza podem contribuir muito para uma pessoa que está assumindo um cargo de gestão extremamente importante, como a presidência, por exemplo, da República. E outra questão que me chamou muita atenção também é que os candidatos à presidência que têm o maior patrimônio, eles empreenderam, tá? Então, uma reflexão que você pode tirar aí, se você quer ter uma evolução patrimonial acima da média, provavelmente você vai ter que empreender e também você vai ter que investir, que foi justamente o ponto que eu levantei no item anterior. Quarto insight, pouco conhecimento de finanças. Então, analisando o patrimônio de cada um dos candidatos à presidência, a gente vê, primeira coisa, que vários deles investem na poupança. E você que está do outro lado, com certeza sabe, se é pelo menos ali um investidor iniciante, você já tem consciência que poupança é uma furada gigantesca e que existem opções tão seguras quanto, ou até mais seguras, que você consegue pelo menos ali uma rentabilidade de 100% do CDI. Então deixar dinheiro na poupança é praticamente um crime. E outra coisa que eu observei que chamou atenção para essa questão de que poucos deles têm conhecimento de finanças, é que a maioria deles, quando a gente pega a evolução patrimonial, eles perderam dinheiro para a inflação. Então o patrimônio deles não cresceu da mesma maneira que a inflação cresceu no mesmo período, tá? Então isso aí, pessoal, é um alerta e vem outra observação na minha opinião aqui. Além da questão que eu falei de empreender, né? Se um governante desse, se um candidato à presidência desse não consegue nem preservar o patrimônio deles ou fazer uma evolução patrimonial legal e ganhar da inflação, será que ele vai ter condição de conseguir administrar e fazer a gestão de um país? É óbvio que existe o ministro da Economia, que é um cara que é especializado nisso, mas esse item, na minha opinião, é importante e demonstra, né, que a maioria dos nossos candidatos à presidência não estão habilitados para ocupar esse cargo. Quinta observação que eu fiz aqui do patrimônio deles é que muitos têm uma parte considerável do patrimônio em imóveis. Então vocês podem observar, pessoal, que isso aí não é uma crítica, não é nada, tá? Mas se a gente observar lá no passado, todos eles são de maioridade, todos eles têm mais de 50 anos, pelo menos, a maioria deles tem mais de 50, o que a gente pode observar? Era outra geração e era outro momento do país. Naquele período, naquela época, fazia muito sentido você investir em imóveis. Tanto que eu pego a geração dos meus pais, dos meus avós, todos eles tinham por hábito investir em imóveis, que era um outro cenário econômico totalmente diferente do que a gente vive hoje. O momento era completamente diferente. É óbvio que eu não posso dizer assim, investimento em imóveis é uma porcaria. Não, não é uma porcaria. Só que nos dias de hoje existem opções muito mais inteligentes, que não é pauta desse vídeo, se você quiser até coloca aqui nos comentários que eu trago um vídeo específico falando sobre isso, mas é legal que a gente observa, né, que a geração passada realmente tinha por hábito investir, colocar uma boa parte do seu patrimônio em imóveis. E hoje já não faz tanto sentido você ter uma alocação muito grande do seu patrimônio em imóveis, porque foi o que eu falei. A escolha hoje de comprar um imóvel é muito mais emocional e muito menos pensando no ponto de vista financeiro, tá? Mas é legal a gente observar essa questão das gerações, que era uma geração completamente diferente de hoje, né? A geração do passado tinha por hábito deixar dinheiro na poupança, né? Que acreditava que a poupança era um ótimo investimento e também tinha por hábito investir muito do seu patrimônio em imóveis. Sexta observação bacana aqui que eu tirei, nem sei se é sexta mais, mas vamos lá. Salários altos não refletiram em patrimônios maiores. Então, quando a gente abre aqui, pessoal, a questão do salário dos presidenciáveis, a gente pode observar aqui que, de acordo com o portal da transparência, o salário do presidente da República e do vice-presidente é no valor de R$ 30.934,70 centavos brutos por mês, sendo que a remuneração deles não para por ali, porque tem vários auxílios, né, que eu também não vou mencionar aqui, que não é pauta do vídeo, e que, além disso, como o presidente ele é reformado pelas Forças Armadas, né, no caso como capitão, ele recebe um pagamento mensal bruto como militar reformado de R$ 11.324. Então, no total, somando esses dois valores, vai dar ali um valor bruto de R$ 42.259,66 centavos mensais, quase 35 salários mínimos. E no caso do vice-presidente Mourão, né, que é o vice-presidente atual, ele tem uma aposentadoria bruta do Exército de R$ 34.286,85. Somados os dois, dá um valor de R$ 65.221,55, sendo que eu não estou contando outros benefícios, né? E a gente pode observar, descendo aqui também, ó, que senadores e deputados federais têm como remuneração
33.763 brutos mensais. Isso sem contar valores extras como auxílio moradia, verbas de gabinete para contratação de funcionários, passagens aéreas. Se eles acumularem milhas aéreas, inclusive é a pauta do nosso outro canal que eu vou colocar aqui em cima, caso você queira estudar um pouquinho sobre passagens e milhas aéreas e cartões de crédito e outros benefícios que eu não vou entrar na pauta aqui, tá? Mas o resumo é que os candidatos à presidência e também a outros cargos políticos, eles ganham muito bem. Só que por incrível que pareça, né, a evolução patrimonial deles não acompanha esses salários altos. Que você entende, pô, se o camarada aqui consegue viver com cerca de 10 mil reais por mês, que é um valor tranquilo para você viver, vamos jogar mais alto então, 20 mil reais. Da mesma maneira ia sobrar mais de 10 mil reais por mês que eles poderiam fazer uma alocação inteligente em investimentos pensando no longo prazo, por exemplo. E em questão de 5 anos eles já teriam muito mais do que um patrimônio milionário, né? Então repara que esses salários altos eles não refletiram nos patrimônios dos presidenciáveis ou dos candidatos. Tá? Isso aí é uma reflexão que você tem que fazer. Será que se você tivesse um salário maior, se você tivesse uma empresa e você sacasse os dividendos, né, mensais da sua empresa, por exemplo, será que esse saque ele ia refletir numa boa evolução patrimonial? É importantíssimo você fazer essa reflexão, porque a partir do momento que você entende de fato como funciona esse jogo do dinheiro, se você receber salários maiores, ou se você é empresário e sacar esses dividendos mensais mais gordinhos, né, porque você está faturando mais e ganhando mais dinheiro com a sua empresa, se for um valor alto, igual eu estava mencionando aqui, pessoal, em pouco tempo, em questão de 5 a 10 anos, você já deveria ter uma evolução patrimonial gigantesca, inclusive já se tornando um milionário no mínimo. E os cargos deles, eles ocupam por um tempo relativamente longo. E a reflexão é justamente essa. Os salários altos não refletem numa boa evolução patrimonial ou numa evolução patrimonial condizente com aquele aumento do salário. Provavelmente, grande parte do salário que eles ganham, eles gastam e não sabem investir de forma inteligente. Sétima observação com relação à idade dos candidatos. E esse insight é muito poderoso, pessoal. Anota aí, ó. A maioria dos candidatos são bem velhos e isso não refletiu num patrimônio alto. Porque olha só a idade dos candidatos. 2 candidatos possuem idade de 65 a 69 anos, que é o Ciro Gomes e o Jair Bolsonaro. Um candidato de 75 a 79 anos, que é o Lula. Então repara, a maioria dos candidatos que eu vou trazer aqui, a evolução patrimonial e o patrimônio deles, vocês já podem ver que são pessoas acima de 65, 69 anos. Se você fez ao longo da sua vida bons investimentos, pensando no longo prazo, utilizando juros compostos, que foi pauta lá do início do nosso vídeo, cara, nesse período aqui, você já deveria ser muito mais do que multimilionário, você já deveria ter um patrimônio muito superior a 5 milhões, na realidade bem mais do que isso. É importantíssimo a gente refletir que eles chegaram num patrimônio legal, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas que pela idade deles e pelo salário altíssimo que eles têm, o patrimônio que eles chegaram não é algo extremamente relevante. E outra informação que é muito legal relacionada à idade é que os 2 candidatos à presidência mais ricos, com maior patrimônio, eles são os mais novos. Então, ó, de 35 a 39 anos a gente tem o candidato Pablo Marçal, que na realidade ele fez 35 muito recente, então ele tá bem na faixa mínima da idade ali, né? E o outro é o Felipe Dávila, que tem 59 anos, então tem abaixo de 60. Os 2 têm um patrimônio muito, muito superior aos demais candidatos à presidência, que são pelo menos aí 10, 15, 20 anos, no caso do Pablo Marçal, 30 anos mais velhos. E aqui eu vou bater um item que é muito, muito legal. Que é o quê? Esses 2 candidatos que eu falei, que são os mais novos, que têm um patrimônio maior, que eu vou falar daqui a pouco, os 2 têm algo muito em comum. Que é o quê? Primeiro deles, eles investem e segundo e mais importante, eles empreenderam, tá? Então é fundamental você fazer a reflexão. Se você quer ter um patrimônio muito grande, um patrimônio milionário ou multimilionário com uma idade inferior a 50 anos, muito provavelmente você vai ter que empreender. Investindo somente, você não vai conseguir chegar num patrimônio multimilionário até os 50 anos. Só se você tiver um salário extremamente gigantesco. Tá? Então essa reflexão é muito poderosa, pessoal. 2 candidatos à presidência mais ricos são candidatos que empreenderam e investiram bem o seu dinheiro. Mas mais importante que isso, empreenderam. Tá? Então se você quer ter um patrimônio muito grande, abaixo dos 50 anos, você com certeza vai ter que empreender. E agora vamos para a relação de bens, que é obrigatória para quem disputa as eleições no Brasil. E aqui eu vou mostrar para vocês bem fácil como é que acessa. Então é só você entrar no site lá da Divulga Contas TSE, vai lá no cantinho, aperta em eleições, você bota ali em eleições geral federal, você seleciona lá, no caso, o país, né? Ou você pode escolher por regiões e dessa forma você consegue ver ali o salário dos candidatos à presidência e candidatos também de outros cargos políticos. E aqui, pessoal, a gente vai bater primeiro a lista de bens declaradas do Pablo Marçal. Quando a gente desce aqui, pessoal, a gente vê que ele tem um patrimônio
avaliada em R$ 96.942.541,15 reais. E o mais legal que a gente pode observar vendo o patrimônio dele aqui é que ele investe em ações, investe em fundos imobiliários e tem a maior parte do patrimônio dele associado às suas empresas, então a participação que ele tem em empresas, em negócios. E é aí que vem aquele insight que eu falei, se você quer ter um patrimônio multimilionário antes dos 50, 40 anos, com certeza você vai ter que realizar bons investimentos. E eu peguei ali 2 fundos imobiliários que ele tem, né, a quantidade de cotas que ele tem, primeiro o Tegar 11 e segundo o IRDM 11. Se a gente pegar o último mês, né, o dividendo que ele recebeu por cota no último mês, só esses 2 ativos, né, que são 2 fundos imobiliários somados, já daria um valor para ele por mês de R$4.000. Então olha só que legal a questão de você utilizar os seus investimentos de forma inteligente. Na realidade, usar o seu dinheiro de forma inteligente para fazer bons investimentos. Então a gente vai nas redes sociais dele, a gente vê que ele tem 2,3 milhões de seguidores e ele é um camarada que é considerado coach, mas mais importante que isso, ele sabe utilizar o digital muito, muito bem. Inclusive um dos maiores lançamentos aí de treinamentos digitais, ele teve um lançamento aí que foi recorde no mundo inteiro. Então é um cara que entende muito de negócios e principalmente de negócios digitais. Quando a gente vai aqui ver o Felipe Dávila, a gente pode descer ali e ver que o patrimônio dele é o segundo maior. Tem 24.619.000 com R$ 627,66. E quando a gente vai descendo aqui, a gente vê que a grande parte da grana dele não está em ações e fundos imobiliários, mas está em participações de empresas. Então, cotas que ele tem de empreendimentos e negócios que ele é sócio. Beleza? Muito parecido com o Pablo Marçal, que o grosso também está em sociedade com empresas. A gente pode observar que ele também tem alguns imóveis e possui um imóvel ali bem bacana, que provavelmente é onde ele mora, que vale cerca de 2.400.000. Quando a gente vai para o terceiro candidato que a gente vai avaliar, presidente Lula, a gente pode observar aqui que ele possui nenhum investimento em ações e fundos imobiliários. O investimento que chama a atenção aqui que ele tem é em previdência privada, né? No caso é um plano de previdência privada VGBL, que geralmente é um investimento que as pessoas fazem pensando no longo prazo, né? Pensando em um complemento de renda, por exemplo, na aposentadoria. Ele possui umas vantagens bem legais, assim, principalmente de imposto de renda, né? Dedução no imposto de renda e alíquota menor no imposto de renda na tabela progressiva, que isso é muito legal. A tabelinha, por exemplo, o desconto vai de 35% até 2 anos se você tem um investimento, por isso que ele é um investimento de longo prazo. Até 2 anos, a tabela regressiva é muito alta ainda, 35%. Mas quando você deixa esse investimento acima de 10 anos, a tabela regressiva de imposto de renda vai para 10%. E a alíquota mínima de investimentos similares na renda fixa é 15%. Então repara que você tem uma vantagem fiscal de 5% se você deixar o seu investimento com uma duração aí acima de 10 anos. Isso aí é bem interessante. Eu não gosto particularmente de plano de previdência como esse aqui do VGBL, só que sim, existem alguns benefícios. Outro benefício que eu não mencionei é a questão de que você consegue programar a sucessão patrimonial para os seus beneficiários de uma maneira mais inteligente, tá? De uma forma mais tranquila. Você só tem que tomar muito cuidado com relação ao VGBL com a taxa de administração, a taxa de carregamento e taxa de performance. É muito importante você observar esses itens aí antes de investir em VGBL. No geral, eu não gosto desse tipo de investimento, mas é uma opção. Vocês podem observar que ele tem aqui uns investimentos em imóveis também e, em resumo, é isso. Grande parte da alocação dele, cerca de 5.798.99, está em VGBL. E o total do patrimônio dele aqui é 7.423.725,78. Então, parabéns aí para o candidato à presidência Lula, que conseguiu conquistar um patrimônio muito interessante. A gente não sabe como a procedência, né, no geral, desse dinheiro. Muita gente especula que ele foi ladrão, etc. Eu não vou afirmar nada aqui, porque eu não quero levantar pautas políticas, mas muita gente acusa ele de diversas coisas. A gente observando aqui as redes sociais dele, a gente vê que é uma rede social bombando, tá com 6,5 milhões de seguidores. Indo agora para o próximo candidato, a gente vê aqui Ciro Gomes. A gente pode observar aqui que ele possui uma grande quantidade do patrimônio dele investido em imóveis. A gente pode observar que o patrimônio total dele é de R$ 3.039.761,97. Então, um patrimônio bem menor aí do que o do Lula e dos outros 2 candidatos à presidência que eu coloquei. Ele possui aí 2 veículos, se eu não me engano, olhando rápido, um Elantra aqui de 85 mil, uma Toyota Hilux SW4, ele tá bem de carro, em 105 mil, né, dando aí quase 200 mil reais em carro, e grande parte do patrimônio dele, como eu já falei, está alocado em imóveis. Com relação à rede social do Ciro Gomes, aí a gente vê que tem 1,4 milhões, é uma rede social também que está bombando.
beleza? E é isso. Com relação ao atual presidente Jair Bolsonaro, que está se candidatando também agora para o próximo ano, a gente pode ver que o patrimônio dele é um dos menores. Quando a gente pega esses 5 candidatos aí que a gente fez uma análise bem rápida, possui 2,3 milhões, ali, 2.317.554 reais com 73 centavos. A gente pode observar que ele não possui investimento em ações, ele possui a maior parte do dinheiro dele investido em imóveis, e a gente pode observar que ele tem 591 mil, cerca de 591 mil reais investido na poupança, pessoal. Isso aqui é um crime. Se ele deixa isso aqui no fundo imobiliário, ele consegue aí praticamente por mês uma rentabilidade média aí de 4 mil reais. Estou jogando de cabeça aqui, tá, pessoal? Mas infelizmente ver isso aqui de deixar dinheiro na poupança é bem complicado. Existem alternativas hoje muito mais interessantes do que isso. O presidente Jair Bolsonaro, com certeza, assim como os demais, precisava dar uma olhada aí em canais de educação financeira, finanças pessoais, para poder dar uma melhorada nisso, beleza, pessoal? E aqui, com relação às redes sociais dele, a gente pode observar que ele é o que possui uma das redes sociais mais bombásticas, né? Cerca de 21.300.000. E aqui a gente pode observar também que o vice-presidente dele, observando o patrimônio ali de 1.600.000 aproximadamente, e grande parte desse dinheiro tá ali em fundo de ações, então legal, e apartamentos. Só que a minha crítica vai de novo, pessoal, à questão de que são pessoas mais velhas e que não possuem um patrimônio acima de 5 milhões, tá? Pessoas acima de 65, 70 anos, que se tivessem feito bons investimentos ao longo da vida deles, não precisa nem empreender, tivessem feito bons investimentos ao longo da vida, pensando no longo prazo, para utilizar os juros compostos a seu favor, com certeza todos eles aqui deveriam ter um patrimônio superior a 5 milhões. E quando a gente vê aqui, pessoal, o dinheiro que eles tinham declarado nos anos anteriores, a gente pode ver aqui que Bolsonaro, em 2006, declarou 433.934,48, em 2018, 2.286.779 com 48 centavos. Em 2022, o patrimônio dele praticamente não evoluiu. Então, repara, passou 4 anos e o patrimônio dele parou ali em 2.317.554,73. Então, a gente pode observar que ele perdeu dinheiro para a inflação. E quando a gente pega aqui o Lula também, né, o candidato à presidência Lula, em 2006 ele declarou um patrimônio de 839.000 com R$ 33,52. Em 2018, 7,9 milhões, e se fosse corrigido pela inflação era para ter 1.648.000, então ele ganhou muito a inflação nesse período aí de 12 anos, de 2006 a 2018. E a gente pode observar que em 2022 ele perdeu o dinheiro, então ele tá aqui com 500 mil reais a menos, 7.423.725,78. E se fosse pegar a grana que ele tinha em 2018 e corrigido pela inflação, era para ter quase 10 milhões, 9.500.772,90 reais, tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, agora sim vocês vão comentar aqui embaixo quem vocês vão votar e também vão com certeza se inscrever aqui no nosso canal para receber novos conteúdos dessa forma aqui, que com certeza vão trazer insights que vão melhorar a sua vida financeira e vão te ajudar a ganhar mais dinheiro. Meu nome é Lucas Fialho, tamo junto e vamos pra cima!